Muito boa tarde. Como vocês estão? Voltamos para o nosso segundo momento do fórum. Que coisa boa, que delícia voltar para esse momento. A gente que está tão feliz, tão realizados com essas nossas trocas, com essa oportunidade que a gente está tendo. Então, é mais um momento de grande aprendizado e de uma riqueza infinita. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente está muito feliz. E eu passo agora a palavra para o nosso presidente, Zeca Menezes. Zeca, tá contigo. Olá, boa tarde a todos, colegas aí do Sicredi, da assessoria, quem nos acompanha. É um prazer novamente dar essa falinha inicial, né? E sempre trazendo e atualizando os números. Já tivemos aí nesses 2 dias e meio ao redor de 2.000 acessos, né, do nosso fórum. Muito importante, o Sicredi Pampa Gaúcho cumprindo aí com os princípios universais do cooperativismo, que é a educação, a formação e a informação. E para apresentar aí o tema da tarde, também muito interessante, muito importante, né? Convidar a nossa gerente da agência de Cacequi, a Carla Veiga, que vai apresentar então a nossa palestrante e o seu currículo. Tenhamos todos um ótimo encontro agora à tarde e certamente o conhecimento aí que a palestrante trará nos auxiliará muito aí no nosso dia a dia na educação do Pampa e de todo esse país, né? Tenho comentado que tem pessoas de todo o Brasil assistindo o nosso fórum. Uma boa tarde e um bom encontro a todos. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Carla, né, gerente do Sicredi de Cacequi. É um prazer estar com vocês hoje, essa tarde, nesse novo formato, né, desse evento do nosso programa União Faz a Vida, um formato adaptado ao momento, mas, enfim, de grande aprendizado, com certeza. O programa União Faz a Vida, aqui no município, começou lá em 2010, tá? Atualmente, nós já temos cerca de 1.260 crianças impactadas com a União Faz a Vida, possuímos 8 escolas participantes do programa, efetivamente. Então, assim, no decorrer desses anos, podemos perceber que, sim, o programa faz a diferença, né, para os alunos, para os pais, para os professores, para a comunidade. E se formos analisar historicamente, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que as cooperativas estão ainda mais presentes, né, na sua comunidade, estão junto, fortalecendo seus laços. E é por isso, então, que estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje para proporcionar esse momento aí de troca, né, troca de conhecimento, troca de experiência, enfim, né, de a gente agregar aí com esse momento entre todos nós. E para isso, para que tudo isso aconteça, eu convido a vocês, então, a prestigiar nosso webinar dessa tarde, né, que terá como tema a transversalidade da educação especial. E com a nossa palestrante Ana Rosemary Araújo da Cunha. Vou apresentar ela aqui para vocês, então. Professora pedagoga da Educação Especial para Deficientes Mentais da PUC-RS, psicopedagoga clínica institucional FAPA e mestre em educação da PUC-RS. Atualmente é estatutária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e também professora visitante em curso de pós-graduação em educação inclusiva na Unicinos. Tem experiência na área de educação e ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão, aprendizagem, escola, família e atendimento educacional especializado. Também atua em assessorias e palestras a municípios com a temática da educação inclusiva, educação especial e seus subtemas. Então, eu passo a fala para a nossa palestrante da tarde de hoje, a professora Ana Rosemary. É um prazer, então, pessoal, uma boa tarde para todos nós. Obrigada, Carla, José, Franciele, Letícia, Ana, Camila,
todas as demais pessoas que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite, pela confiança em mim depositada, que eu possa compartilhar, sim, os conhecimentos com vocês. Eu acho que é muito dentro desse espírito que o programa União Faz a Vida estabelece, do cooperativismo, da colaboração entre todas as partes, que a aprendizagem a gente faz em grupo, jamais é sozinho. Mesmo a pessoa mais nerd das nerds precisa interagir de alguma forma com o meio externo. Então, ela também interage com outras pessoas, com outros lugares. Agradeço bastante, eu espero trazer alguns elementos que possam ajudá-los no dia a dia, no entendimento da educação especial, na compreensão, em revisitar alguns conceitos, e preciso pedir desculpas pelo atraso. Eu não pude enviar um material hoje pela manhã, porque eu estava absorta em muitas reuniões, as gurias tinham me pedido, foi falha minha, me desculpa, meninas, por não ter conseguido encaminhar a tempo. Encaminhamos, deixamos no ponto certo. Eu agradeço ao Telmo que me ajudou. Então, se alguém estava ali comentando alguma coisa do atraso, foi porque a palestrante aqui se atrapalhou hoje pela manhã, não consegui enviar com mais tempo. Mas eu espero que seja bom, né? E até assim, então já vamos começar com esse vídeo, e a partir então a gente vai seguir falando. É um vídeo de 7 minutos, vou pedir que vocês tenham a paciência de poder ver, acho que vão gostar. Telmo, por favor, e equipe, podem passar. Os médicos disseram que o nosso filho era mongoloide, que ele não ia andar, não ia falar, não ia ler nem escrever. E eu fiquei assustada. Era como se o Jason fosse crescer com a palavra retardado carimbado na testa em letras garrafais. Jason? 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 Jason, quer colocar as mãos na cabeça pro papai? Isso aí, Mas Jason. o Charles e eu decidimos que não. Se descarta uma pessoa por causa do rótulo que ela carrega. Que o Jason poderia aprender. Jason, o que está escrito aqui? Em cima! Isso. E agora, o que está escrito aqui? Embaixo! E agora? Outra vez! O que eu quero que vocês façam quando saírem daqui hoje e alguém falar que os retardados, os portadores da síndrome de Down nunca vão aprender a ler, que vão apenas ficar sentados ganhando peso, esse tipo de coisa, vocês poderão esclarecer as coisas, aproveitar a oportunidade para conversar com as pessoas. Quando você os conhece, percebe que a amizade e afeto são sentimentos aos quais eles reagem. Dá um tchauzinho, Jason. Quando o Jason começou a fazer conquistas, Você tem 4 membros, então quantos ficam? 3! nós ficamos eufóricos. Foi um milagre. Ei, você sabe contar até 10 em espanhol? Eu sei! Ele andava, falava e fazia tudo o que supostamente ele não seria capaz de O que fazer. significa ser retardado? Eles pensam assim como nós? Eles têm os mesmos sentimentos? Gostaria de lhes apresentar Emily Charles Kingsley, pais do Jason. Ele está lendo como um aluno de 2º ano. Uma criança que nos disseram para jogar fora está lendo em um nível de 2º ano e fazendo contas de 1º ano. E ele se tornou uma espécie de celebridade. Este é Jason Kingsley. Aparentemente, a síndrome de Down não o impede de fazer nada. Eu estudo som, eletricidade e energia. E aí eu pensei, nossa, isso é moleza, isso é sensacional. Então, eles deveriam estar enganados. Oi, Jason. Oi. Eu trabalho aqui há uns 18 anos. Eu entrego cartas e encomendas. Eu faço a maior parte do trabalho de maneira independente. Eu estou sempre aprendendo. O trabalho me mantém ativo. Eu penso devagar, mas eu sou inteligente do meu jeito. Eu sinto mais as emoções.
Quer dizer, às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico um pouco triste. Um ótimo final de semana para você. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Se Tchau. cuida, tchau. Basicamente, eu sou um cara normal. Pega aqui. Eu moro com o Yaniv e o Raymond. E nós somos os 3 mosqueteiros. Eu gosto da vida agora, até que algo melhor aconteça. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Eu acho. Eu adoro o Jason. Como companheiro de casa, como amigo e como mosqueteiro. Mas ele não faz muita diferença entre realidade e fantasia. Eu pintei meu quarto de azul. Eu só tenho roupa azul. Eu tenho uma fantasia. Eu visto essa camisa e essa calça e eu coloco isso. Como a rainha Elsa. Ele é obcecado pelo Frozen e isso me deixa louco. Esse é o jeito dele, né? Quando eu era pequeno, o mundo girava em torno de mim. Eu tinha uma mentalidade estreita até que a Elsa chegou. Eu gostei. Ela abriu meu coração. Eu quero conhecer a Noruega, porque eu sei que ela tá lá. E eu acho que eu tô muito apaixonado por ela. O frio não vai mesmo me incomodar. Isso me deixa feliz, essa parte. Eu sempre faço isso. Isso meio que tomou conta da vida dele. E é muito difícil falar sobre as coisas comuns com ele. É muito difícil, mas se isso o conforta, o que eu vou fazer? Parabéns pra você nesta data querida. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Jason. Daqui a pouco tá chegando o meu. Eu vou cortar um pedaço pra vocês. Eu comprei um presente pro maior? Jason. Eu comprei uma calça azul. Duas camisas azuis. É que você tem usado muito suas roupas azuis, então achei que precisava de algumas novas. É que eu vou ter que guardar. Você já me deu outras camisas azuis e também de outras cores. Tá ótimo. É até aí mesmo. Esse é o ponto. Bom, eu quis trazer para vocês, além da minha fala, e até para vocês não cansarem da minha voz, como entrada para a nossa conversa, agora à tarde, algo que nos linkasse, né? Que todo mundo pudesse passar pela mesma experiência, então, e vendo a mesma coisa, e a partir daí, algumas considerações que eu quero fazer com vocês, né? Bem, então nós vemos ali o Jason, um jovem adulto de 41 anos com síndrome de Down. Então, sim, público-alvo da educação especial,
E o Jason tem uma trajetória de vida, e aí, pensando a transversalidade da educação especial, quero poder conversar com vocês sobre as faixas de vida que o Jason passa e que a gente consegue acompanhar ali um pouco, e outros serviços que impactam também no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Né? Então, vamos estabelecer de quem é que a gente está falando. É uma educação especial para quem? Bom, politicamente, no que nós temos de legislação que pauta a educação especial, e politicamente eu quero trazer do trato do político-pedagógico, né? Então, desse viés político-pedagógico, quem é o educando público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, deficiência sensorial, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência múltipla, que são duas ou mais deficiências associadas, as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com altas habilidades, superdotação. Estas são as pessoas público-alvo da educação especial. Dia 30 de setembro, nós tivemos aí o lançamento da nova Política Nacional de Educação Especial. Foi lançada dia 30 e decretada no Diário Oficial dia 1º, aonde reapresenta esse público-alvo da educação especial. Então, estamos todos continuando a falar do mesmo público que a então política de 2008 apresentava como público-alvo da educação especial. Esse documentário, né, se alguém vai se interessar, é um documentário de nome Longe da Árvore. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, o livro que tem. Espero que esteja aqui. Desse livro aqui, é o documentário, eu brinco que ele é meio grandinho demais, então temos que ter tempo, né, e atenção para ler esse livro. Ele é o documentário escrito pelo Andrew Solomon, que é o autor desse livro também, e ele é muito rico de várias experiências da diversidade, de inclusões, porque ele traz, para além da questão da pessoa com deficiência, essa vida adulta da pessoa com deficiência, ele traz a questão da pessoa com nanismo, a pessoa infratora, a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, ele é um documentário longo, vocês viram ali, é 1h e quase 20 minutos, se não me engano. Foi um recorte mesmo da história do Jason, que depois, ao longo do documentário, ele vai aparecer novamente, ele falando e a mãe dele. Mas quis trazer para vocês essa parte, porque traz ali algo, pensando então nessa transversalidade, essa infância, né? A educação especial, enquanto serviço de educação especial, ela é dada tanto em escolas especiais e APAES, que eles dizem, né, que são escolas especializadas, eles, eu digo, os teóricos em educação, e até quem escreveu a nova política, lançada, então, dia 30 de setembro deste ano, traz que a educação especial é composta por serviços. Os serviços oferecidos pelas escolas especiais e APAE, os serviços oferecidos por escolas inclusivas, os serviços oferecidos nas salas de recursos através do atendimento educacional especializado, e uma das grandes questões que traz ali é a classe especial, que penso eu que classe especial é um retrocesso na história da inclusão, e também a nova política traz a escola bilíngue de surdos, né? Então, assim, nós temos acompanhado, né, para quem se envolve muito com a educação especial, várias manifestações contrárias às orientações que tem no novo decreto da educação especial, mas ainda é o que temos, então, talvez ela seja revista, né, e penso que classe especial, trazer isso para dentro de uma política educacional, ela não vai promover a inclusão, porque ela vai voltar àquele lugar que era de um professor que dava conta de uma turma de iguais, então uma turma de pessoas com deficiência dentro de uma escola regular, e ninguém mais naquela escola regular trabalhava, explorava, interagia com aquela turma de classe especial. E eu fui professora de classe especial em 1989, fiquei uns 3 anos na cidade de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, então eu sei do que eu estou falando, o que é uma classe especial, e a diferença que nós temos quando a gente vê o serviço do AEE funcionando, interagindo, e até uma das expressões das inclusões na escola regular é exatamente esse nosso momento aqui, onde todo mundo precisa pautar a inclusão, a educação especial. Claro que a inclusão é muito maior que a educação especial, mas enquanto educação especial, nós aqui, das várias funções que as pessoas aqui presentes representam nas suas comunidades escolares, todo mundo se afetando mais pela inclusão.
além de validar o trabalho que uma PAI e uma escola especial pode fazer, porque eu também sou uma pessoa muito favorável à escola especial e à PAI. Nós temos visto teóricos em educação dizendo que escola especial não é inclusiva. Eu discordo firmemente, também porque trabalhei até 2019 em escola especial, fui vice-diretora de uma escola especial, então também nesse lugar de ver o dia a dia dos estudantes ali, talvez alguns Jasons da vida pudessem ter sido alunos da escola especial, vá saber, né? Então, tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que a escola especial, ela não vem pelo fracasso da escola regular. A escola especial vem exatamente pela necessidade de apoios mais intensos, mais específicos, direcionadas para todo um alunado que tem situações extremamente peculiares, que não se beneficiam da escola regular. Mas a escola regular deve continuar com seus incrementos de inclusões, de oferta de apoios sistemáticos e qualificados, para que nós tenhamos uma inclusão de qualidade, para além do acesso, é uma permanência com qualidade. Bem, dito isso, pensando que o Jason pode suscitar em cada uma e cada um de nós aqui, quando a mãe fala ali, né, que achava que ele seria um mongoloide, porque as pessoas falavam mongoloide. E aí vamos pensar que transversalidade da educação especial é essa. Bem, para nós termos um Jason como mostra ali o vídeo, ele com o pai, com a mãe, indo em programas, mas vamos pensar o Jason até os 6 anos de idade. Com certeza, o Jason frequentou espaços de atendimento especializados para a educação infantil, que possibilitou que o Jason fizesse as suas experiências e fosse até um garoto leitor, né? Depois ele está lá no quadro de giz, lendo o que o pai está escrevendo. No momento só tem o Jason e a mãe, o pai já é falecido. Então, assim, o que é isso para essa família que ouve esse rótulo do retardado, como a mãe também fala lá pelas tantas, e até o apresentador do programa diz, né, como que é esse retardado. Então, a gente vem de uma história de educação especial, onde nós temos que, a todo momento, afastar os rótulos para que dali venha a pessoa. Tirar os rótulos de cima de alguém, porque tem alguém muito mais importante do que um rótulo, do que um diagnóstico. A transversalidade da educação especial para a educação infantil está na maior e intensa oferta de experiências positivas para essa criança ser criança. Eu não posso olhar para ela como alguém com Down, né, como é o caso do Jason, que tem uma síndrome de Down, então eu não faço nada, seja porque a medicina, no tempo do Jason, lá no passado, quando o Jason nasceu, também dizia que o Jason não podia fazer muita coisa, e a mãe se vê surpreendentemente satisfeita, porque o Jason estava conseguindo fazer as coisas, e ela chega a dizer no vídeo, bom, mas então a coisa ia ser fácil, porque o Jason estava mostrando um desempenho regular e até maior do que o esperado. Cada uma e um de vocês terá suas experiências de vivência, de aprendizagem com crianças, e eu vou pedir que você ainda mantenha o olhar nessas infâncias, nas criancices, nas coisas da educação infantil, das classes bebês, do nível 1, 2, 3, que é da experimentação, que é ali o momento de propiciar que essa criança entenda dos tempos, da sua própria identidade. Ela tem que se ver como uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, e que vai olhar ali o coleguinha do lado e tem que estar na escola e vai querer aquilo do coleguinha e vai pegar, como qualquer criança faz. As crianças vão e se lançam de imediato naquele objeto de desejo e nós vamos ter que fazer uma interdição ensinando como faríamos para qualquer criança. Pede, não avança. Não posso olhar para isso como se fosse algo espantoso. Meu Deus, essa criança com Down está invadindo, está pegando o brinquedo do outro. Ela está sendo criança antes de mais nada. Porque é assim que as criancices se dão, que as infâncias acontecem. Eles vão indo, eles vão querendo pegar, eles tentam experimentar, pegar as coisas e levar na boca. Não dissociam ainda muito o que é o seu corpo e um objeto. Então, eles vão ter esses experimentos, vão ter as iniciativas da infância. Uma pessoa com deficiência intelectual tem essa iniciativa? Tem. Ter deficiência... Ser uma pessoa com deficiência, com TEA, com altas habilidades, não lhe tira
a possibilidade divina de ser criança, de fazer os seus experimentos, de tentar engolir coisas que não é para engolir. Ou será que é só as crianças com deficiência que tentam colocar na boca coisas que não são de colocar na boca? Que tentam ir lá com os seus dedinhos e tateando as coisas, e a gente tem que correr e tapar a tomada para a criança não levar um choque e não se machucar. As crianças não param muito e não tem que parar, porque são crianças, tem que experimentar o seu corpo, o seu lugar no espaço, se ajustar, se olhar no espelho, brincar. Cadê a pessoa que estava ali? Por um tempo ela não entende que é ela mesma que está, se ela olha atrás do espelho, se consegue, né? Para ver cadê aquela imagem que aparecia ali, porque ela não se dá conta que é ela mesma. Uma criança com deficiência vai levar mais tempo para algumas aprendizagens. E nós vamos ter que falar disso, porque se nós temos, por lei, direitos que garantem serviços da educação especial, é porque a gente entende que tem algum tempo aí diferente e mais estratégias têm que ser pensadas. Então, tudo que nós vamos explorar com qualquer criança, nós também vamos poder apresentar para a criança com deficiência, com o devido cuidado. Se ela já tem 3 anos e ainda tem muito hábito de levar tudo à boca, bom, nós vamos ter que ter mais atenção a isso. Se ela ainda não consegue dividir o brinquedo, se tudo é dela, ela não consegue ainda compartilhar as coisas que estão ali à sua volta, ou se ela se lança de maneira desmedida, buscando alguma outra coisa que não era dela e está ali, e ela quer, nós vamos ter que criar com ela a percepção, primeiro, tu tá aqui, é criar a identidade do eu, porque essa é uma das grandes questões para as crianças com deficiência. E se aqui nós temos colegas que trabalharam em APAE ou em escola especial, lembrando as turmas dos menores de idade, não de educação infantil, nem sempre APAES ou escolas especiais têm turma de educação infantil, mas lembrando como eles são, o quanto leva um tempo para que essa criança, dos 0 a 6 anos, construa o eu e o outro. Já numa escola infantil, estão lá as turmas de berçário e qualquer outra turma, as brincadeiras no pátio, as idas ao refeitório, os passeios, o quanto pode ser uma criança que não tem tanta proatividade assim, que faz um pouco mais de birra, que não quer sair, não quer largar, não quer fazer, e tem que ter tempo, orientação, mediação, até mesmo uma mediação orientada por um profissional da educação especial, para que a gente compreenda, a gente que não tem formação para isso, para a educação especial, possa compreender qual é a melhor intervenção, a mais urgente para este agora. Então, lembrando do quanto que todo mundo é criança, foi criança esse dia, e quem está sendo a criança nesse agora vai fazer os seus experimentos. Nós temos que lhe ofertar, até porque é na exploração com os outros que algumas coisas podem ser minimizadas. Algumas mudanças de comportamento podem acontecer, como acontece com qualquer outra criança, que vendo o coleguinha, o amiguinho, seja em casa, na escola, no nosso caso, o que nos junta é que nós trabalhamos todos em escola, então falando desse lugar de ser escola, eles vendo uns aos outros, eles também vão, e até pela interdição do coleguinha, o coleguinha vai dizer não, vai pegar o seu brinquedo e não vai querer dividir, ele vai ter que desistir ou entrar no embate. Nós estaremos ali para evitar o embate, mas nós iremos dizer, Edu fulano, agora não, tem um outro brinquedo aqui. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com as crianças com deficiência. Eu friso isso porque muitas vezes se ouve, ou nós temos relatos, de que as pessoas ficam um pouco indecisas sobre se tem que fazer porque a pessoa tem deficiência. E aí eu respondo, nós temos que fazer, porque ela tem deficiência, ela precisa acessar os níveis mais complexos do raciocínio. Ela precisa poder pensar, mas lembrando que ela vai partir desse seu próprio corpo, não é nunca com um objeto, não é com algo tão fora dela, é consigo mesmo, porque qualquer pessoa, criança, no caso ainda do 0 a 6, com deficiência, com TEA ou com altas habilidades, tem que ajustar-se a si mesmo, tem que encontrar o seu eixo de comportamento e o que lhe motiva, o que ele gosta de fazer. Porque uma mãe lá em casa vai perguntar, tu quer a bolacha? É uma pergunta muito simples, mas a criança vai ter que pensar
se ela quer aquilo ali ou não. A bolacha tem que fazer sentido. E ainda que ela não compreenda a palavra bolacha, mas a mãe, o pai, a avó, a Dina vai estar mostrando para a criança, é isso que tu quer? E anterior a isso, nós temos aquela fase mais do choro, um choro um pouco mais continuado, e aí pensando que Margaret Malley pode nos falar, o que o Winnicott pode nos falar sobre o desenvolvimento da criança, é uma mãe suficientemente boa, esse conceito, e eu gosto de explorar esse conceito, porque toda criança vai chorar, toda. Ela chora, num primeiro momento, querendo a atenção. O que uma mãe, nesse conceito da mãe suficientemente boa, o que uma mãe faz? A mãe ouve o choro, ou a pessoa que faz a maternagem, ou a paternagem, né? Mas a pessoa que está ali para cuidar daquela criança, cuidar e atender, ouve o choro, se mobiliza, vai até lá e tenta significar que choro é esse. Tenta dar sentido. E vai dizer para a criança, tu tá com fome? E se é numa fase da mamadeira ou do seio, vai tentar dar o alimento. E a criança não está afim do alimento agora, vai refutar, não vai ficar chupando, mamando no bico do seio da mãe, não vai tomar mamadeira, não vai tomar o chazinho porque ela não quer. E aí a pessoa larga ela, bota de novo no carrinho, no berço, no chão, no que for. E volta a fazer alguma coisa, o choro continua, a pessoa volta lá, e aí, bom, tu não tá com fome, então quem sabe tu tá suja, a fralda tá suja, tu tá cocô, deixa eu ver se tem fedor aí. Vai lá, olha a fralda. Não, a fralda tá seca. Ou seja, nesse movimento, a mãe ou a pessoa cuidadora, naquele momento, tenta significar naquele corpo por que a manifestação do choro. A presença da mãe também provoca na criança o entendimento que ela chora e aparece aquilo ali. E aquela imagem, aquela pessoa que vem lhe agrada, e ela para de chorar. E a pessoa, então, que está falando com a criança, e a criança não tem todo esse conhecimento, essa percepção, né, essa construção desse raciocínio, a criança não entende o que está sendo falado, mas sabe que está ali, e a pessoa vem, tenta dar o alimento, tenta trocar a fralda, mas não é a fralda, tenta fazer dormir e não é sono, até que em algum momento nesse jogo, isso pode levar dias, geralmente leva dias, até que nesse jogo a pessoa se dá conta que o que a criança quer é a pessoa, aquele adulto ali do lado. E aí, uma mãe vai dizer, não, mas agora eu não posso, porque eu tenho que atender o humano, tenho que fazer um alimento, tenho que estender a roupa, tenho que atender o telefone, então não pode estar ali a todo momento quando a criança quer. Isso é muito significativo dos 0 aos 6 anos, que isso se construa, que é a criança sabe chamar. Num primeiro momento, a chamada é nesse choro. O adulto vem e tenta significar, é encher significados, é encher de informações, e é mostrar, explorando esse corpo, qual é a informação. Bom, e lá pelas tantas, o adulto também, a adulta, vendo que as necessidades básicas estão todas atendidas, que é só um choro um pouco mais de manha, e que a criança vai poder suportar, chorar um pouco e vai passar. Talvez a pessoa entregue um brinquedinho para ela, dê um bico, ligue uma música para ficar de fundo, tomara que não entregue o telefone celular. Telefone celular na mão de criança 0 a 6 anos não é algo adequado, é um desserviço para o desenvolvimento da inteligência, inclusive para crianças 0 a 6 anos, e desenvolvimento mais pleno com saúde dessa criança. Voltando. Então, se cria e se estabelece o quanto essa criança precisa de alguém, o quanto esse alguém vem e significa para ela esses espaços, o quanto a mãe e o pai do Jason vibravam com as coisas que o Jason fazia, e o Jason se sentia satisfeito, acolhido, e continuava fazendo, que é o que as nossas crianças 0 a 6 anos vão ficar fazendo, que é a partir do momento que elas vêm, que tem uma acolhida, que tem uma devolutiva, que tem uma interação, inclusive criança com deficiência, nós vamos ter que encher significado, nós vamos ter que continuar colocando ali elementos importantes e dando limites, inclusive. A criança com deficiência não tem que ganhar tudo e também não é do não ganhar nada. A criança com deficiência é criança. Se ela tem que não receber agora algum brinquedo porque é do outro, se está na hora do sono,
Se agora ela não vai ficar vendo televisão até tal hora, ela não vai ficar. Ela precisa do estabelecimento de limites. Não se vive de maneira desregrada. Ela está na escola, tem ela e tem os outros com e outros sem deficiência. Então, nós também somos responsáveis por essas informações e organizações dessa identidade dessa criança, que passa muito pelo viés do corpo, pelas possibilidades de compreensão e das manifestações. Quantas de nós, ao vermos uma criança com a mão entre as pernas, dando uma sacudidinha, a gente diz, tu quer fazer xixi? Porque a gente está interpretando o que ela está querendo nos dizer. E a gente está dando um significado real para ela. E talvez a gente a pegue pela mão e coloque-a no banheiro. E não vai sair xixi nem o número 2. Bom, então a gente vai ter que aprender que ela está dançando e que é uma mania que ela tem. Talvez isso nos preocupe ou não, talvez seja um elemento de preocupação ou não, mas nós estamos atentos a essa criança. O quanto ela fica muito absorta, as coisas estão acontecendo, os ruídos estão até muito intensos, aonde a gente até espera que eles se incomodem um pouco e essa criança não se incomoda com nada. Será que é tão comum ter uma tamanha balbúrdia e essa criança não se incomodar? Deixar quieta porque ela não está incomodando? Não, não é comum. Ela tem que mostrar seu desconforto com alguma balbúrdia, com alguma algazarra própria do lugar de ser escola. E se nada lhe tira a atenção, se ela fica muito na dela, isso tem que nos chamar a atenção. Pode não chamar a atenção dela, mas tem que chamar a nossa. Porque a gente sabe que eles têm que demonstrar insatisfação. Ou seja, nós vamos trabalhar tendo o limite. Sim, toda criança aprende limite, toda. Eu confesso para vocês que eu tenho 33 anos de trabalho e sempre envolvida com a educação especial de alguma forma. Fui professora de turma regular, de educação infantil, de anos iniciais, classe especial e professora de escola especial, trabalhei em secretaria de educação, trabalhei em gestão de escola. Toda criança tem que ter limite, toda. Não é porque ela tem deficiência, que ela tem TEA ou usabilidade, que eu tenho que compensar ou deixar, ou relevar a falta de limite e organização. Não, não é. Ela tem que ter limite. Um limite adequado dentro daquela comunicação que vai estabelecer entre nós, educadores, e ela, aquela comunicação que ela compreenda, que faça sentido. Então, se falar nas costas delas não adianta. Não adianta termos uma criança com TEA e tá todos os estudantes ali na turma, 20, 25, 18, e já sabemos que essa criança tem indicador de transtorno do espectro autista, ou já tem um diagnóstico de TEA, ou tem algo que a gente não sabe o que é, e a gente ficar num canto do pátio, da sala, do refeitório, chamando por ela, quando a gente já se deu conta em algum momento que ela não se organiza nessa chamada assim, tão mais geral. Então, nós temos que aprender, eu tenho que ir lá, e na frente dela e dar um comando de voz para ela. E, inclusive, mostrar com a expressão corporal, a expressão fisionômica da gente, do que é que a gente está falando. Se é uma certa repreensão que caiba para aquele momento, é poder falar para ela e dizer, não estou contente, teu comportamento não está bom, ainda que ela seja uma criança não verbal, estamos falando ainda de 0 a 6 anos, então, ainda que ela seja uma criança que não consiga se expressar verbalmente conosco, que a gente compreenda o que ela quer dizer. Ela pode fazer ruídos, mas a gente não entende. Mas eu vou dar para ela sempre, permanentemente, a possibilidade da comunicação oral. Eu vou falar com ela, eu vou olhar para ela, e se ela for cega, eu vou estar com ela, olhando para ela, e até usando expressões que às vezes as pessoas têm um pouco de receio. Eu estou vendo, tu tá vendo o que tá fazendo, porque ela percebe. Então, sim, a gente pode usar essas expressões, e mesmo uma criança não verbal, vale a pena a gente falar, sempre vai valer a pena. Nós vamos usar outros recursos também, tecnologia assistiva, mas vai sempre valer a pena, tem sentido ficarmos falando, porque vivemos numa comunidade oralizada. Ela pode ter pai e mãe surdo, ou um dos dois, um familiar surdo, mas se vive num lugar oralizado. Não estou falando que ela seja surda. Atenção. Uma coisa é a criança não ter a possibilidade da expressão verbal, mas ela ouve,
ela tem a audição preservada. Nesses casos, nós vamos continuar sempre a falar com ela. Outra coisa é uma criança surda, que demora, às vezes, para a pessoa, para os familiares perceberem, porque acham que ela é distraída, né? Então, às vezes, demora, só ali pelos 2 anos. Bueno. Para essas situações de uma criança surda, não adianta aí, então, ficar falando, porque isso não chega ao seu conduto auditivo. Nós vamos ter que achar, então, aí sim, uma outra forma de expressão, e aí é que entra, por exemplo, a legitimidade da escola bilíngue de surdos, né? A questão do limite, claro que nunca é um tema de casa só para nós, educadores, é de vida, é de casa. Que bom que venha de casa e vai continuar na escola. Nem sempre vem de casa, mas tem que ter na escola. E nós vamos investir muito ensinando as famílias a darem os limites. Vocês querem ver um limite daí, que a família fica presa na infância e esquece de ir para a pré-adolescência, que já é o outro ponto que eu quero falar sobre essa questão da transversalidade. Vocês têm ali os estudantes com 12, 14 anos. O que esses estudantes com 12, 14 anos estão fazendo num comum? Enquanto vocês pensam, pausa para minha água. O que esses estudantes fazem com 12, 14 anos? Agitados, paqueram, conversam muito, exploram aí sim as tecnologias, aí vamos liberar o telefone celular da maneira mais harmoniosa possível, com certeza. São jovens ali que estão se descobrindo, a transformação do corpo começando a acontecer, eles estão atentos para aquilo que acontece no seu seio familiar, na sua vizinhança, então eles veem os outros com a mesma faixa etária que passeiam, que circulam, nem sempre com a mãe, às vezes um pouco já a mãe, a família já começa a fazer aquele momento de um certo corte naquele cordão umbilical que permite que, por exemplo, vá para a escola sozinho, se a família entende, tem autonomia. Então, nós temos muitas características para pensar dessa criança, então, já desse pré-adolescente, então, saindo da criancice, né, e indo para essa fase. Então, temos várias manifestações de ser pré-adolescentes. Tem esse eu, tem os outros, tem uma família que está falando, e nem sempre eles acham que a família fala certo, isso vai piorar depois na adolescência, mas depois a gente chega lá. E aí nós temos desses parâmetros, e aí é onde eu disse para vocês como é que a família mostra para nós que ainda está presa na criancice daquele corpo de 12 anos. Quando a família nos diz, pois é, mas o Jorginho, mas a Rita, a Ritinha, e aí vem os diminutivos, vem a mochila da Frozen, vem a mochila de carrinho, né? Aquela que tem aquelas rodinhas, mas eles têm 12, 13 anos. E as famílias, como eles têm algumas coisas presentes ainda da infância, a família também deixa eles nessa infância. Lá vem mais um desafio para nós, já que o nosso desafio é formar pessoas. Nós não temos o desafio preso em faixa etária. A transversalidade da educação especial está, no caso da adolescência, da pré-adolescência, para trazer os elementos de desenvolvimento cognitivo, psíquico, afetivo, um mix de situações, de elementos conceituais da educação especial, e que nós temos que desafiar esse estudante, público-alvo da educação especial, para acessar o seu melhor nível de desempenho, não o dos outros. Não é porque a turma toda está alfabetizada, está num 6º ano, que estaria errado. Ele, com 12 anos, no sexto ano e 12 anos de idade, ele não está letrado, então ele tem que ficar lá com as turmas da educação infantil. Não. Talvez a família incorra no erro de mantê-los lá na infância. Nós não podemos fazer isso porque nós temos um compromisso institucional, porque trabalhamos em escola, e escola é formar as pessoas, educá-las, ajudá-las a transformar, a serem protagonistas da sua própria história. Nós estudamos muito os protagonismos. Ontem, ouvindo a Jussara falar, né, me encantou muito
Eu até trouxe aqui, quando ela traz que, por exemplo, tem lá os meninos que conhecem toda a cidade, né? A Jussara disse, eu vou até ler porque eu escrevi. O menino conhece toda a cidade, mas não consegue ler o que está escrito. Mas ele circula muito bem nos espaços. Ele até nos ajuda de vez em quando. E aí ela traz a relação com Paulo Freire. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E eu concordo muito com a Jussara, sou muito fã das coisas que ela apresenta, né? Parabéns para vocês, organizadores desse fórum, aqui com essa região, porque é poder trazer vários olhares, né, nessa semana, nesses dias, e que são olhares que trazem um quê de inclusão. Na minha situação, é um quê enorme, né, de inclusão, porque esta é a minha pauta principal de vida nos últimos 30 anos. Mas é interessante ver que as pessoas têm trazido também das suas leituras, das suas experiências, essa convocatória para nós. Então, esse sujeito, esse estudante, 12 anos de idade, que não está alfabetizado, está na turma do 6º ano, tem por direito que ficar na turma do 6º ano. Precisa ficar. Porque ele tem 12 anos de idade. E esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Creio que a Ana e a Fran já me ouviram falar nisso, mas é algo que eu preciso destacar sempre, que eu estou em comunidades que eu nunca entrei antes, né? Então, para mim, isso é importante. Na hora que a escola pensa as enturmações, e aí a gente vai envolver equipes pedagógicas, gestão escolar, não é só um professor, é uma equipe que trabalha com isso. Das formações que a gente tem feito. É pensar que essas equipes precisam olhar para esse indivíduo, para os Jasons da vida, que trabalha fora o Jason, que tem 41 anos de idade, sabe circular no seu lugar de trabalho e acredita que pode casar com a Frozen, porque ele não diz aquilo de maneira assim, ingênua. Assim, disse sem querer. Ele sabe que na Noruega é frio, mas ele está pronto para passar o frio porque ele disse isso. Ele vai lá e bota uma capa. O Jason mora com outros 2 adultos como ele, que devem circular com a mesma faixa etária que ele. Eles fazem algumas coisas sós, porque os 3 moram sozinhos juntos ali, né? Não tem um adulto o tempo todo. Então, esse mesmo Jason, com 41 anos de idade, que trabalha fora, que lá no passado alguém disse que ele seria mongoloide, o Jason leu, mas o Jason, em algum momento da sua questão cognitiva, porque afinal de contas ele tem síndrome de Down, então tem alguns limites aí, não consegue acessar e poder abstrair alguns elementos. Esse é o Jason. Vamos voltar para cada situação que vocês podem estar se pensando agora, se interrogando agora. Os Jasons da vida de vocês. Como que eles estão? Eles estão bem enturmados, porque eles não estarem alfabetizados, não lhes tira o direito da convivência com seus colegas de 12 anos. Porque se eles ficarem com 12 anos de idade, enturmados nos anos iniciais, é um baita desserviço para eles. Não estaremos ajudando essas crianças, esses jovens, esses pré-adolescentes. Porque nós estaremos novamente enfatizando um lugar da infância, que eles têm que sair desse lugar da infância. E aqui nós vamos ter professores de AE, nas mantenedoras, nas unidades escolares que tem, que vão nos ajudar a pensar, tá, mas como é que tu estabelece uma aprendizagem formal, porque a escola não é só um lugar para ficar, é um lugar para ficar e aprender, e aí eu preciso entender o que é mais objetivo agora para os Jasons de cada um das histórias de vocês, que faça sentido. Qual é a aprendizagem funcional agora, que apesar de não estar alfabetizado, pode pensar, pode fazer alguma relação. Nós temos que dar para esses jovens as possibilidades da imaginação, do colocar-se naquele lugar. Esse é o nosso papel. Então, uma educação transversal, a transversalidade da educação especial, vai estar dizendo que sim, mesmo que ela não tenha desempenhos esperados para a faixa etária, eu vou olhar primeiro para quê? Para a faixa etária ou para a pessoa? Para a pessoa.
Assim como nós não vamos ficar presas o tempo e presas num rótulo, num CID, num diagnóstico, é mongoloide o passado, é retardado o passado, é pessoa com deficiência intelectual o momento, né? Essa nomenclatura adequada. Ela tem deficiência, mas ela é muito mais do que aquela deficiência. Então, eu vou ter que pensar, junto com a escola, quais são as alternativas de aprendizagem. O que é funcional para o Jason de cada uma e um de vocês, os Jasons que vocês têm. Geralmente, na turma, tem mais de um estudante público-alvo da educação especial, e, como eu disse antes, nem todos com diagnóstico. Então, é pensar do quanto a gente vai ter que apoiar, promover o protagonismo, porque essa pessoa vai ficar uma adolescente que não tem que andar com a mochila da Frozen, que não tem que estar sempre pela mão. Nós vamos aceitar que ela não vem sozinha para a escola, mas nós vamos orientar as pessoas, aquele adulto que traz, não precisa dar a mão. Se não vai fugir, né, gente? Se não vai se colocar em risco. É claro que eu compreendo as situações em que aquela pessoa pode se colocar em risco, porque vai fugir, vai atravessar a calçada de forma intempestiva. Não. Vamos preservar a vida de todos. Mas, e não sendo esses modelos, e aí lembrando, eu, enquanto vice-diretora da Escola Especial em Porto Alegre, que eu trabalhava, eu sempre ficava à porta recebendo os estudantes do turno da manhã e depois do turno da tarde. Era uma maneira que eu tinha de também interagir mais com as famílias, né? Recebia os estudantes, conversava um pouco e pronto. E é uma forma muito rica de aprendizagem, é um lugar muito bom para aprender e a gente entender como é que algumas coisas das famílias acontecem. E ali vinha, geralmente, mãe puxando aquele filho. Vocês também devem ver isso na escola regular, de alguma forma. Aí elas vêm puxando aquela criança, aquele filho, aquele sobrinho, ou é a babá que está trazendo, é um cuidador que está trazendo. E a gente vai ter que ensinar ela a dizer, não puxa, porque a pessoa não é um saco para ser puxado, não é uma trouxa pesada. Vamos dar a mão, apoiando a mão, sem prender, sem puxar, sem esgaçar, porque isso é identidade. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que se ela tem já uma certa idade possível e ela não vai se colocar em risco, não precisa dar a mão, vem do lado dela, vem conversando. Não carrega a mochila para ela. Estou dizendo para vocês de coisa simples, mas que é aonde a educação especial se dedica também para a simplicidade das coisas. Nós vamos estar alertando escolas que têm AEEs, tomara que as professoras de AEE estejam conseguindo fazer esse alerta com vocês. Não tratem pelo diminutivo. A pessoa tem 19 anos e ainda é o Joãozinho. Deixa isso lá para casa. É a Paulinha. Deixa isso lá para o seio doméstico. Deixa para lá. Vocês tratam todo mundo, todos os adolescentes peluzinhos? Não. Até eles nem querem, muitas vezes, que quando a gente encontra eles fora do lugar da escola, eles nem querem que a gente fale muito com eles. Tipo assim, nem me viu. Me deixa aqui, não fica no meu pé. Né? Outros fazem questão de nos cumprimentar, mas vamos encontrar também essas manifestações. Então, dessa educação especial que ajuda as equipes a orientarem. E se vocês não têm AEEs nas unidades escolares, vamos pensar, pode ter um AEE? E enquanto o AEE não vem, quem é que faz isso? Vamos nos consultar, vamos conversar. Tem algum instituto federal por perto? Geralmente, os institutos federais têm os núcleos de atendimento à pessoa com deficiência. Vamos ali, vamos fazer parceria, vamos fazer formação, vamos chamar pessoas. Tem universidades nesse local, nas cidades de vocês, tem um polo ali. Vamos conversar com o pessoal que está fazendo junto, que está produzindo conhecimento junto. Não que eles saibam mais que vocês. Porque quem está ali na escola sabe um montão, sabe muito, fecha o olho e discorre tranquilamente sobre a situação de um estudante. Tem, então, na ponta da língua, várias situações. Só que a gente precisa complementar esse nosso fazer com outros saberes. Então, dessa educação especial que ajuda a entender que nós temos que trazer essa identidade da pessoa na sua magnificência, da sua completude, do alto dos seus 3 anos, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18. Quando esses são os casos de APAES, muitas vezes nós vamos encontrar eles mais velhos,
dentro das rapazes, em faixa etária. Então, é pensar que essa pessoa não dá para ficar levando a mochilinha de desenho infantil quando ela já é maior de idade. Ela pode gostar muito da galinha pintadinha. Eu, Ana, adoro a Penélope Charmosa. E claro que antes de aprender a dirigir, na minha infância, na minha juventude, eu pensava que eu seria a Penélope Charmosa, porque eu adorava ver aquela guria do desenho dirigindo habilmente no meio de tantos homens ali, e a Penélope era a Penélope Charmosa. Ainda era paquerada por 2, disputada por 2. Então, assim, e hoje eu não uso mais a mochila da Penélope Charmosa, eu não uso mais a saia do Topo Gigio, porque eu sou do tempo do Topo Gigio, né? Então, assim, são marcas da infância que ficam para trás, que me regozija, que me faz bem pensar nessas marcas, mas eu também atuo muito com as minhas marcas da vida adulta. Eu tive a oportunidade de ser protagonista da minha história. Tomara que todas vocês e todos possam colaborar para o melhor e maior protagonismo dessa pessoa. Essa educação especial, hoje, representada por mim, aqui, neste momento, com vocês, está dizendo, nós temos que fazer ofertas. Elas podem aprender, elas pensam. Todo mundo pensa. Por mais que alguém diga para vocês, mas tem 15 anos e idade mental de 4. Colegas, não ouçam a idade mental. Não ouçam. Idade mental é lugar de cadeado, porque encerra, fecha. Estou dizendo para vocês, eu adoro a Penélope Charmosa, me lembro com carinho do Topo Gigio. Não tenho deficiência, mas são lembranças que adoro pensar nisso, falar dessas coisas, lembrar como eu era. Nós podemos deixar as pessoas com as suas lembranças, devemos, não seremos nós a roubar as lembranças de ninguém. Mas é transformar as realidades em coisas possíveis. O Jason trabalha, e aí já indo para a questão da adolescência, para uma outra marca, né, na vida, pensando na transversalidade dessa educação especial. O Jason trabalha. Não fica claro ali o quanto o Jason consegue fazer leituras, porque vocês vão lembrar que aquele escaninho onde ele botava as fichas, ele também era um escaninho com cores. Pausa para água. Então, também facilita, né? É uma pista que dá ali para o Jason. Pistas importantes. Desse protagonismo que a gente fica pensando e se dedicando a fazer, o quanto a gente precisa estabelecer que eles podem. Temos que ter um acordo entre nós. Eles podem. Apesar de terem algumas tais limitações, e aí vamos lembrar, sim, eles são público-alvo da educação especial. Ok? Ter limitação já está dado. Não preciso ficar escrevendo toda hora que ela tem tal limitação. É por isso que ela é público-alvo da educação especial. O que eu estou querendo dizer? Vamos parar de falar mais do mesmo. Já se falou disso. Já se identificou que ela é público-alvo da educação especial. Agora vamos fazer outras coisas. Vamos promover aprendizagens. Vamos pensar como é que ela circula. Essa criança consegue sair da sua sala e ir até o banheiro e voltar sozinha? Esse jovem consegue andar pelos corredores da escola, pelos pavilhões do colégio, consegue ir e voltar sozinha, consegue dizer para nós o que tem na sua vizinhança? Tem praça, tem igreja, tem loja, tem armazém, tem bar? O que tem? Tem um banco? Tem um carro estacionado há muito tempo? Ela está lendo o mundo, que é muito do que a Jussara falou, ela consegue dizer para nós, porque uma pessoa que não consegue falar de si mesmo, das suas coisas, daquilo que vê, que lhe chama a atenção, vai conseguir falar desse mundo letrado que a gente, enquanto escola, apresenta? Será? Será que a gente consegue fazê-la aprender coisas maravilhosas de ser escola? Conhecimentos acadêmicos relevantes, sim. Mas se ela não consegue falar dela e de como ela se coloca nesse mundo, ela vai conseguir falar desse mundo que ela não vai acessar agora? Vamos falar, por exemplo, o que é o acessar agora? Falar da Idade Média. A gente não consegue acessar agora, quando muito numa viagem de turismo que a gente possa fazer e encontrar lá naquele tal lugar algumas coisas.
Então, o quando pode ficar distante, nós vamos falar da Idade Média, da Idade Antiga, vamos falar. Como é que surgiu a escrita? Onde é que as pessoas escreviam primeiro, não tinha papel, era na pedra? Vamos falar sobre isso. Mas se ela não consegue falar das suas coisas, ter um entendimento de como é que as coisas em si se dão, dos seus gostos, daquilo que lhe motiva, daquilo que lhe deixa triste, como é que ela vai dar conta, enquanto pessoa com deficiência, de assimilar o mundo fantástico que vocês estão trazendo? Tá, e aí talvez alguém pergunte, tá, então não tem que falar do mundo fantástico? Nós vamos falar do mundo fantástico. Nós vamos só mediar, deixar acessível o mundo fantástico. Eu tenho que trazer elementos da vida desse estudante para esse mundo fantástico. Por exemplo, nós aqui teremos, faz de conta, uma reunião às 5 horas da tarde. Só que vai se abrir um feriadão. A partir de amanhã, vamos brincar que é um baita feriadão. E é verão, para quem gosta. Tempo de praia, para quem vibra com praia. Eu sou uma das pessoas que vibra com praia. E a gente está com a cabeça lá. Vai ter que chegar em casa, terminar de fazer a mala. E tem que fazer isso, tem que ligar e tem que fazer. Nós estaremos com cabeça, para quem gosta de feriadão, para quem gosta de praia, né? Estaremos com a cabeça plena para dar conta da reunião às 5 horas da tarde que alguém inventou? Estaremos distraídos? Talvez só o corpo ali, a mente está lá o tempo todo, que talvez que depois, quando as aulas recomeçarem, tem que falar, fulano, qual é mesmo o combinado? O que tem que levar, então, agora, quando a aula voltar? Porque a gente não estava ali. Tu mal ouviu alguma coisa, e talvez agora aqui alguém mesmo esteja, assim, atribulado com outras coisas, não está conseguindo se concatenar com tudo aquilo que a gente está falando, que a gente e eu, né, no momento. Então, assim, é o quanto que a gente que não tem deficiência passa por situações parecidas, menos impactante, porque depois a gente sabe aonde buscar informação, nós temos autonomia, a gente não quer deixar o nosso na reta, né? Então, a gente vai lá, se harmoniza, se organiza, e tudo bem, quando retornou às aulas, estaremos ali com toda a tarefa, o tema de casa pronto. Agora, o nosso estudante precisa de apoios e pistas. E indo já um pouco para a parte final, para abrir para as perguntas, manifestações de vocês, né? Enquanto essa transversalidade da educação é especial, eu quero dizer para vocês que pistas, orientações são sempre muito importantes, independente da faixa etária daquela pessoa. As orientações, as pistas, daquele recurso que a pessoa, público-alvo da educação especial, quando acessa, ela se dá conta de como aquilo é significativo para ela. Ela tem que poder acessar pistas e vocês serão as pessoas que colaborarão na elaboração de pistas para aquela criança, aquele pré-adolescente e este jovem poder se organizar, poder dizer que eu acho que eu vou trabalhar com aquilo, que eu vou ser carroceiro como pai, que eu vou ser professora, que eu vou ser dentista, porque ela sabe um pouco do que ela está falando, ela conhece um pouco sobre isso, e ela vai conseguir dizer de alguma forma porque que isso lhe agrada. A educação em especial não é só algo para alguma faixa etária. Nós, enquanto educadores especiais, estamos para todas as faixas, níveis e modalidades de educação, ajudando cada um e uma professor, professora, a descobrir qual é a grande potência desse estudante. Nós, educadores especiais, não temos nenhuma vara mágica. Nós não temos um livro especial que nos ensina a fazer isso. O que nós temos são indicadores, são conteúdos, são conhecimentos construídos por outros e que a gente vai se aproximando, e temos uma prática que valida, que a ponto da gente dizer que mesmo que a pessoa não tenha essa oralização dada, nós podemos usar cartões de comunicação, desenhos, chaveiros, onde tem ali símbolos estabelecidos, pistas estabelecidas com essa criança, com esse jovem, e que ela consegue se comunicar e mostrar o que pensa e o que quer. O que ele deixa triste, o que ele deixa alegre. A aula de quê? Do final de semana, de todas as coisas que a gente for falar. Tudo é possível. O quanto vai ser um ótimo aluno, não estamos falando em excelência, estamos falando em processos de aprendizagem. Ninguém sabe dizer o quanto o A ou B vai ser excelente, mas o quanto ela está dentro do seu processo de aprendizagem.
A educação especial, ela vem para complementar o trabalho docente dos outros colegas que não fizeram educação especial. A educação especial não tem todas as respostas, mas tem provocações para fazer. Bom, porque daí são das nossas competências técnicas, enquanto educadoras especiais, por graduação ou pós-graduação, não importa. Dessa transversalidade é poder pensar o quanto a gente está dialogando com a saúde e com a assistência social. Vocês sabem, as pessoas, público-alvo da educação especial, têm direito a requisitar o benefício da prestação continuada, o BPC. E muitas vezes as famílias ficam sabendo disso por nossa voz, pela voz das professoras, dos professores. Por quê? Porque são informações que a gente vai aprendendo e divulgando, como eu estou fazendo aqui com vocês. Para quem já sabe, só fica reforçado. Para quem não sabe, é importante saber. O estudante, a pessoa com deficiência, que nem precisa ser estudante, tá? Então, a pessoa com deficiência, com TEA, pode receber o benefício mensal do governo federal, que é um salário mínimo. Tem que comprovar baixa renda. As pessoas daquela família têm que ter RG e CPF, inscritos já. E aí, quem é que encaminha isso? Muitas vezes, a professora ou o professor do AEE ajuda a família a preencher um formulário padrão do INSS, que é o formulário de requisito. Qualquer pessoa pode preencher, pode. Mas, no fim, a família pega esse formulário e vai lá no posto do INSS. Aí é onde entra a assistência social, que nos ajuda a encaminhar isso com a família, né? A marcar as datas, a fazer, porque não é só nós, escolas, que temos que ser inclusivas, é uma sociedade inclusiva. E aí, quem sabe, essa família, ficando dentro dos critérios do governo federal, consegue receber um salário mensal. Nós temos que ter articulação com a Secretaria do Trabalho, a Secretaria Municipal do Trabalho, para quem é do Estado, a Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego. Por quê? Porque nós temos as vagas por cotas para as pessoas com deficiência, que também não tem que ser só estudante. As vagas de cotas a partir de 15 anos de idade, aonde as empresas locais ou por franquias, as nacionais, elas têm que ter 1/10 dos seus funcionários tem que ter deficiência. Então, nós temos que ficar articulando junto com o pessoal do trabalho o quanto essas políticas estão dadas nesse município. Que empresas são essas? Bom, quem sabe a empresa vai ter que fazer uma formação com o Sistema S, que é do governo federal, que seja com o SENAC, com o SESC, com o SENAI, fazer uma formação, formar capacitadores e aí começar a, como é que a gente chama? A inscrever as pessoas com deficiência nos seus programas do Jovem Aprendiz, que está um pouco em desuso nesse momento político que nós estamos vivendo. Mas existe o emprego por cotas, isso não acabou. Então, é pensar que tudo aquilo que nós estamos fazendo desde a infância reverbera muito lá na frente. O quanto essa criança das escolas de vocês, das educações infantis, elas estão vivendo as suas criancices, estabelecendo os seus limites, entendendo o limite alheio, se desafiando a aprender. O quanto depois as crianças com um pouco mais de idade, dos 6 aos 11, aos 12 anos, estão sendo autoras dos seus processos, mesmo com limites importantes na sua escolarização, porque tem crianças, tem jovens que saíram da escola sem escrever o seu nome, mas não é porque é teimoso, não é porque não quer, é porque há um limite ali seu, cognitivo, que não consegue fazer com que ele aprenda a escrita do seu nome. E pode ser um nome muito simples, com 3, 4 letras, mas não consegue escrever. Mas é uma pessoa que, apesar deste limite, consegue fazer outras associações e trabalhar. E aí eu poderia conversar com vocês muito sobre várias experiências que eu tive com jovens aprendizes, estagiando. Eu tinha, por exemplo, um jovem na Secretaria Municipal de Educação, em Porto Alegre, no setor de educação especial, que ele era de uma turma de EJA e veio estagiar conosco, né, dentro de um programa que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem, que é o Programa do Trabalho Educativo. E esse programa viabiliza que pessoas com deficiência das nossas escolas municipais, inclusive as escolas especiais, façam estágios remunerados.
E ali eu tenho, então, um jovem adulto que nunca namorou, super torcedor do Inter, e que era muito hábil em inglês, francês e a língua portuguesa. Mas não era hábil no trato com as demais pessoas. Ele era cheio de rituais, a ponto de, em outro momento posterior a esse que ele estava conosco, ele foi trabalhar numa loja de marcas, de roupas, de marca, como é que eu vou dizer? Uma loja nacional, né? Que tem algumas filiais aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi trabalhar numa loja, já empregado, carteira assinada, já não mais estagiário, e logo em seguida que ele foi para lá, a sua chefe imediata nos chamou, porque ele tinha colocado uma bucha de papel na boca de uma funcionária. Se nós pegamos alguém com um olhar desavisado, alguém com poucos princípios inclusivos, já acha que isso é um assinte, é um absurdo, que inclusão é essa que tem que demitir. Não foi o que aconteceu. A funcionária dessa empresa de vestuário compreendeu o que estava acontecendo. Eu disse para vocês que ele nunca tinha namorado e já era, assim, um jovem adulto. E para ele, a questão do namoro era um imperativo, como é para muitos, nunca era só para ele. Para todo mundo, né, que se dispõe a estar com outra pessoa, faz parte. E ele, assim, muito incomodado de namorada, e essa loja, como é uma loja de vestuário feminino, qual é o maior número de funcionários? Do sexo feminino. E ele, nesse afã de se aproximar e de estar ali com aquele monte de mulher maquiadas, com uma roupa bacana, né? Então, com uma estética que também agradava a ele, ele, sem saber o que fazer, vai lá, pega um papel, faz uma bolinha, vem por trás e parte na boca da pessoa. Foi uma forma de dizer, meu Deus, eu estou assim maravilhado com esse lugar me fascina, só que eu não sei o que fazer. Mas para alguém que fala 3 línguas. Então, assim, é poder olhar para a potência dessa pessoa, compreender das suas manifestações. Então, esse olhar inclusivo, já finalizando, ele tem que estar conosco ao longo das nossas vidas. Não é só durante o nosso horário comercial de trabalho. Porque a inclusão, tu não abre e tu não fecha. Tu és inclusivo ou tu não és inclusivo. Não tem hora para eu ser inclusiva. Eu sou uma pessoa inclusiva. E eu, pessoalmente, me acho uma pessoa inclusiva. E penso, é uma das minhas teorias conceituais, que nós, nos tornando inclusivos, cada vez mais inclusivos, não tem hora e nem lugar para acabar. Só continua. Isso se perpetua. E a gente vai ensinando as pessoas ao nosso redor a compreender, a olhar de uma forma sem preconceito, sem rótulos, que a pessoa possa ser a melhor protagonista da sua própria história, que ela tenha 40 anos e não tome banho com o sabonete Pompom, sabonete Pompom marca infantil, que ela não tome banho com o sabonete da Turma da Mônica. Tomara que ela possa ter o protagonismo de ir até o armazém ou ao super e escolher o sabonete pelo cheiro, pela embalagem, mas não vamos levá-la na área da higiene infantil para que ela compre. Orientem as famílias de vocês, levem ela naquela faixa etária comum, ou as pessoas de 15 anos estão escovando os dentes com escovinha de dente pequena, infantil. Então, tem várias maneiras de sermos inclusivos, pela palavra, pela postura, pelas nossas concepções. Por aqui eu encerro, mas nunca dando um fim completo, porque a gente se encontra em outro lugar e a gente vai falando, mas creio que os grandes conceitos que eu gostaria de apresentar para vocês, explorando o Jason, né, o vídeo do Jason, eu acho que eu consegui chegar bastante perto. Franciele? Pois não. Aninha, que riqueza, que coisa boa te ouvir. Olha, Aninha, é carinho, né? A gente estava conversando enquanto a gente te ouvia, a gente conversava nos bastidores e falava, né, que a gente se trata pelo diminutivo por vezes, mas é tanto carinho que vem junto, né? Claro. Mas, Ana, é maravilhoso te ouvir. Toda vez que a gente te escuta, a gente aprende algo novo. Toda vez que a gente te escuta, a gente percebe que ainda tem muito a desenvolver deste olhar, né? E isso serve para todos nós. É incrível o poder que tu tem de fazer a gente refletir sobre as nossas questões, né? E fazer com que a gente mude a nossa percepção de algumas coisas tão lógicas que foram pra gente, né? E aqui no nosso
aqui no nosso chat, a gente tem muitos depoimentos, muitos agradecimentos, muitos elogios, assim. É encantador te ouvir, né? Eu acho que eu penso que hoje está sendo um dia, assim, que está nos enchendo. Todos os dias nos trouxeram algo para a gente enriquecer a nossa vida, né? E hoje, especialmente, neste encerramento, nunca nada é por acaso, né? Esta tua fala faz com que a gente fique com essa reflexão muito importante para tudo na nossa vida. Né? Então, eu te agradeço de coração, a gente te agradece de coração. Foi um aprendizado e tanto. Tu mexe com o nosso coração, tu mexe com aquilo que a gente faz por vezes, que parece tão automático, tu nos tira desse automático. Né? Então, eu te agradeço muito por isso. Dentre os apontamentos, Aninha, tem algumas falas... Não, e até um recorte só, Franciele, é super compreensível esse tratamento carinhoso nosso, com certeza, muito compreensível, mas em alguns momentos ele fica tão num lugar comum, tão confortável, e tem outros indícios daí, porque tu tá me tratando como adulta, claro que sim, né? Mas daí há outras posturas e outros indícios de que tá muito na infância, né? Então a gente não precisa parar de dizer os diminutivos, mas só entender o que isso quer dizer, né? Perfeito. Mas como isso serve para a gente olhar para essa perspectiva, né? Sim. E foi muito importante, mexeu com todos nós aqui, a gente ainda estava comentando, estava no grupo comentando, mexeu com todos nós, e tenho certeza que mexeu com todos os professores que estão te ouvindo, né? Que estavam te ouvindo, continuam te ouvindo. Então, Ana, a gente precisa te agradecer muito. Eu quero compartilhar contigo algumas opiniões, alguns comentários, né, tocantes dos nossos professores, tá? A gente não consegue trazer todos, adoraria trazer todos, né? Mas a gente não consegue. Então, a gente foi selecionando alguns e está aqui compartilhando contigo, tá? A prof. Ravena Araújo diz que todas as crianças todas são crianças antes de terem suas peculiaridades, né? Que é aquilo que tu falava no começo, né? Desse olhar. Todos são crianças antes das suas peculiaridades. A Cristina Brocado, ela fala o seguinte: a criança com deficiência tem direito a limites. Se for mimada, não vai desenvolver da melhor maneira, né? Então, como é interessante a gente olhar para isso, que por vezes, quando as nossas crianças são pequenas, a gente quer protegê-los e por vezes a gente super protege, né? E quando a gente tem alguma criança com deficiência na sala de aula também, a gente tem essa relação, né, de tentar fazer com ele, por ele, né? Sim. Todo num olhar de carinho, num olhar de preocupação mesmo, né? E por vezes a gente não possibilita esse protagonismo que tu trouxe pra gente. Exato. Então, tão importante a gente olhar para isso, falar de limites, sim, falar de protagonismo, de autonomia. Isso foi, assim, muito marcante, né? Muito forte. O Fábio Coelho, então, traz parabéns, quebra de paradigmas e estigmas das crianças e adolescentes com deficiências. Né? A Verônica Santos disse: o limite deve começar em casa. Uma excelente reflexão para trabalhar com as famílias. Né? A professora Mara Pivetta também trouxe esse olhar, né, de quanto a gente precisa trabalhar este teu olhar com as famílias, trazer para que as famílias conheçam este teu olhar também. Né? Sim. A Fabiana Gonçalves, como mãe, estava precisando ouvir isso. Muitas vezes, por ser filho único, o cordão umbilical não foi cortado ainda. Às vezes, reconheço que peco no modo de impor limites ao meu filho de 5 anos. Então, faz a gente olhar para nossa... Não tem como te ouvir, não olhar para as coisas que a gente costuma fazer, não olhar para a nossa vida, né? Sim. Prof. Silmar Martins. Creche e pré-escola são os espaços onde crianças passam por diversas experiências pela primeira vez, inclusive com deficiências. Né? E o quanto a gente precisa olhar com muita atenção para isso e trabalhar o protagonismo, né, Aninha? Eu penso assim, essa observação desse ingresso na educação infantil, né, ele precisa ser de forma sem critérios. Ela é criança, ela precisa estar, né, na educação infantil. Ela é uma criança com deficiência, ela precisa tanto quanto qualquer outra de estar nesse espaço de educação infantil. Eu compreendo algumas singularidades, né, gente, colegas que estão aqui ouvindo, né, para nós educadores, tem situações complexas, tem crianças com síndromes, com alguns transtornos, nunca antes vivido por nós, também passo por situações que eu nunca passei na vida, e a vida é dinâmica e nos apresenta. Então, assim, daquelas crianças que fazem uso de sonda, que tem uma hipotonia muito grande, que a gente até chega a ficar com um pouquinho de medo de pegar no colo, quando for o caso, né, quando requer essa atenção e esse cuidado. Mas vamos aprender junto com a família, e até com a parte clínica, o como fazer, né, que o nosso estranhamento não seja impedimento
para que as pessoas estejam conosco na escola. Bom, alguém pode se perguntar, e até querer me perguntar, tá, Ana, mas qual é o ganho que uma criança com uma síndrome tão devastadora, tão intensa, vai ter numa educação infantil, porque não vai estar engatinhando com os outros, não vai estar brincando ali, naquele quadradinho, onde quer que seja. Ela vai estar no meio de um contexto em que as vozes são as mesmas. E se ela fosse surda? E se ela fosse surda cega? Ela tem que estar naquele contexto das outras crianças, entende? É o estar naquele ambiente. O quanto nós demoramos agora, pensando na pandemia, o quanto nós, adultos, pessoas com e até sem deficiência, demoramos para nos ajustarmos a essa forma de trabalhar. Nós não estamos no colégio. Não estão na Secretaria de Educação, naquele espaço comum de trabalho. E a gente teve que aprender a dar conta, entendem? Então, assim, falar do espaço não é só dizer, é um lugar, mas é um lugar potente, que tem informação, que tem barulho. E se a pessoa, no meu ver, uma pessoa surda-cega, é uma das características que mais tem um potencial importante de limite de comunicação. Tem um limite, mas não é impossível, porque daí eu vou ter que ficar tocando mais no corpo dela, né? A interação com uma pessoa surda-cega é no toque, é invasivo, porque sim, é eu tocar no corpo dela, é ela tocar no meu, mas é o que tem que acontecer para poder se dar conta. Então, assim, ela tem outras crianças, que ela poder tocar nas outras crianças, assim que for possível. Muitas vezes a gente assiste nos programas de televisão algumas campanhas para crianças com uma dificuldade muito extrema. Essa semana, eu acho que foi, não sei se foi essa semana ou foi a semana passada, 2 crianças gaúchas que ganharam a possibilidade de uma nova intervenção médica, né, medicamentosa, para uma situação lá que elas têm, acho que é uma atrofia AMI. Elas têm algo que a sigla é AMI, eu não me lembro agora, desculpem-me, né, não é desimportante, mas é que eu não consigo me lembrar agora. Bem, geralmente são crianças que ficam mais em casa do que em outro lugar, mas tomara que elas possam ter as matrículas nas educações infantis, nas creches, na educação infantil, e que elas possam ir 20 minutos, 15 minutos, uma vez por semana, que elas possam estar nesse outro lugar, porque isso nos ensina, para nós educadores, desse espaço de educação infantil, e ensina a família a superar alguns medos, e ensina muito essa criança. Então, assim, todo lugar é lugar de direito da criança com deficiência. A questão do limite, que está, assim, lendo aqui, né, Franciele, tomara que sim, que venha de casa, mas vamos ser realistas, tem coisas que não estão vindo de casa, e pesa muito para dentro do colégio, vai pesar sim. Mas também a gente trabalha com limite. O quanto eu vou muito ver dentro das escolas, tem lá regra da turma. É claro que é limite. Então tu não é porque tu tem alguém com deficiência que agora tu tem que trabalhar com limite. Nós somos educadores, trabalhamos com limite o tempo todo. Até o nosso, para não estourar na frente dos outros. Às vezes a gente está de saco cheio, a gente tem que segurar para não estourar. Então é limite também. Então o limite é para todos. O que eu quero dizer é, nós temos que aprender a minimizar que a questão da pessoa com deficiência, ela vai sobrecarregar, é um horror ou é difícil. Não. Ela é divertida. Eu digo para vocês de cadeira, é divertido. Qualquer que seja a situação, é possível de fazer. Tem uma hora que tu meio que trava, tu não sabe o que fazer, mas é tão bom fazer. É bom a gente botar em pensamento. Mas vai lá, Franciele, por favor. O que mais? Show, Ana, maravilha. Daí a Aline trouxe para nós, a Aline Bortoluzzi trouxe para nós, dar autonomia aos nossos alunos ou filhos não é sinônimo de desamor. Ao contrário, é amor por eles e desejar que esses sejam protagonistas da sua vida e vivam em sua plenitude. E aí, Ana, eu vou deixar essa última reflexão aqui para a gente encerrar com essa reflexão, né? Que coisa boa, que coisa importante é a gente pensar sobre isso, como a gente precisa parar para falar e pensar sobre este protagonismo, né? Sobre esta atuação, sobre este olhar de autonomia, né? De proporcionar autonomia para os nossos alunos em todas as faixas etárias, né? Em todas as faixas etárias, e na condição que eles podem. Então, Ana, são muitos comentários, assim, o pessoal acompanhou, né, de coração aberto, né, e transformou muito também os nossos olhares frente a toda a tua fala, toda a tua percepção e a tua caminhada, né? É sempre bom te ouvir, né? É um aprendizado, é uma reflexão atrás da outra, e a gente quer ficar com essa imagem linda que tu traz pra gente, que somos todos, sim, capazes, né? Seja qual for a nossa diferença, somos todos, sim, capazes de construir e de sermos protagonistas. Então, muito obrigada por tamanho aprendizado.
Ai, obrigada, querida. Obrigada, colegas, obrigada a vocês que estão aqui no vídeo, vocês todos, quem se manifestou, quem não se manifestou, né? Mas obrigada por estarem, por nos provocarem, por mobilizarem essa equipe toda aqui a fazer algum evento nesse sentido. Muito me honra estar fechando esse último dia do evento, né? Para mim é uma honra mesmo, de coração também aberto, né? Me instiga a fazer um melhor. Todo mundo merece sempre o melhor da gente, todo mundo merece que a gente faça cada vez mais, né, que a gente atenda as expectativas, a gente tenta atender, e por fim, pedir só uma licencinha, que eu acho que é importante para trazer algo, porque eu compreendo que a nova política da educação especial, ela nos interroga muito, né, ela é, uau, assim, é uma coisa meio, meu Deus do céu, o que é isso? Algo importante para ser comentado, né, aqui não é uma fala partidária, isso é importante, é uma fala política pedagógica, tá bem? De pessoa que faz educação especial há algum tempo. O que nós temos hoje, educação especial decretada, né, dia 30 de setembro, ela não é uma adesão automática aos municípios e Estado. Eu penso que esse é um compromisso que cada município, cada gestor municipal e o gestor estadual vão ter que decidir se vão aderir ou não à nova política da educação especial proposta pelo atual governo. Porque isso está escrito, inclusive, ali, né, no decreto 10.502, isso está escrito que a adesão é voluntária, ou seja, quem quer adere ao novo programa. Se vão aderir a esse programa, a essa política, vão estar ressuscitando algumas coisas que, enquanto política de educação especial para a escola privada e para a escola pública, ela pode ser muito inquietante. Uma delas é a classe especial. Ter a classe especial quer dizer que é uma professora, é a Fran, por exemplo, sendo professora de uns 10 estudantes, e mais ninguém, e fazendo de conta, não seria a Patrícia, nem a Ana, nem a Camila, nem a Letícia, então pouco o Telmo, a se apropriarem também desse trabalho. Quando muito eles teriam aula de educação física e talvez artes, mas a biblioteca deles seria separada, porque era assim que era a classe especial. Então, nós falamos de espaços, aí sim, segregadores. Só que depende da decisão do gestor municipal ou estadual se vai assumir a nova política. E se assumir a nova política, haja tensionamento com os grupos de representação da pessoa com deficiência para conversarem como que será essa aplicação. Há muito desserviço, assim, eu tenho que dizer, assim como há coisas que estão estabelecidas ali que são importantes, que é da escola especial, que para mim que apoia, eu acho importante sim trazer que a escola especial é um serviço de educação especial, o AEE também é um serviço, né? Os centros de apoio, os centros de produção de materiais são. Então, assim, tem coisas que são interessantes e importantes de se manterem, eles não inovaram em nada, isso é importante. Não há uma novidade enquanto orientação político-pedagógica para o exercício da educação especial. O que estava, eles mantiveram, só que eles cavaram um pouco mais lá atrás na história da educação especial e estão reapresentando coisas que já estavam sendo dadas como vencidas e completamente inadequadas ao que o Brasil é signatário dos movimentos sociais e internacionais que participou. Então, é só para a gente ficar atento o que tem por aí, tem que ser assim, tem que ser agora, depende se o gestor vai aderir, vai assinar lá um protocolo, e bem, aí nós teremos que fazer, cada um no seu lugar, os tensionamentos possíveis e necessários para a melhor educação especial possível para as comunidades de vocês. Obrigada pela oportunidade, me desculpem novamente pelo atraso no início, né, mas eu espero que tenha valido a pena para vocês verem um pouquinho da história do Jason. Nos vemos em outros momentos por aí pela vida, quem quiser nos seguir, nós somos a Baobá Educacional, né, no Instagram, então conversem conosco, nos perguntem, né, porque conversar e dar a informação é um serviço importante, não custa nada a gente dar uma informação, não custa, né, então a gente conversa, manda e-mail para a gente e vamos nos encontrando. Meninas, meninos, obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada, assim, nosso sentimento é de gratidão imensa por tudo que tu nos trouxe hoje, né? Então, tu tem nosso coração, sabe disso. Obrigada mesmo, viu? Esse momento foi muito especial para todos nós e para fazer o encerramento, então, para dar continuidade neste momento pensado com tanto carinho aos nossos educadores, eu chamo a Patrícia.